Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olha, eu aposto que dessa notícia os prefeitos de todo o país e de todos os partidos vão gostar. Que tal se o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ganhasse um aumento de 3 bilhões a mais todo ano? Esse valor representa um aumento de 1% no FPM, um percentual previsto numa emenda à Constituição, encabeçada pelo deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Na opinião dele, a proposta ajudaria a ajustar o Pacto Federativo, reduzindo a concentração dos recursos nas mãos da União e elevando os repasses para os demais entes da Federação. O deputado está aqui com a gente. Deputado, se essa emenda passa, o senhor vai ser carregado nos braços pelos prefeitos do país todo. É mais uma luta do municipalismo, do Pacto Federativo, porque quando a gente defende o município, a gente está defendendo o povo que vive naquele município para que seja atendido nas políticas. Tem vários cientistas políticos que gostam de lembrar, olha, a gente não mora na federação, a gente não mora no estado, a gente mora no município. Não mora no município. Então tem que distribuir de forma mais equitativa, mais equilibrada. Parte do recurso tem que ficar no governo federal até para fazer política econômica, política de habitação, política de ciência e tecnologia, política industrial, política de fronteira, política internacional, que isso cabe ao governo federal. Mas tem políticas como da saúde, da educação, da infraestrutura, do saneamento, tem várias políticas que é o município que acabou assumindo nas últimas décadas, que não era a sua tarefa, era dos estados e da União, a sua responsabilidade. Só que não houve o correspondente repasse. Dos recursos para fazer frente a essas despesas. Esse que é o desequilíbrio. Então, por isso que nós, já no presidente Lula, foi encaminhado 1% do FPM, 2009. 2014, eu coordenei em nome do governo, já no governo da presidenta Dilma, também mais 1% do FPM. Então, nós conseguimos, ao longo da história da criação do FPM, somente 2%. Que é importante, foi importante e está sendo importante. No mês de julho e no mês de dezembro, os prefeitos recebem esse percentual. E nós estamos propondo agora para o mês de março, mais 1%. E todos acompanham. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó, fui presidente da Federação Catarinense dos Municípios, e a gente compreende que essa luta municipalista, ela é fundamental para que o Pacto Federativo se consolide e se repasse o dinheiro diretamente. Porque senão nós, deputados, ficamos com uma emenda parlamentar aqui, uma emenda parlamentar lá, mas muitas vezes não muda, não transforma a vida de uma cidade, de uma política permanente. Porque o FPM é todo mês. Quer dizer, a percepção da necessidade do município, quem tem é o prefeito. Quem tem o prefeito, a gente diz, onde mais câmaras dói municipais, etc. É isso. Não é Brasília. Porque às vezes o deputado quer mandar uma emenda lá pelo interesse dele, da eleição dele, e não pelo onde mais dói o calo do povo, onde o prefeito percebe. Então, portanto, o prefeito receber diretamente, ele tem uma autonomia, junto com os vereadores, de decidir onde vai aplicar e investir esse recurso público. Então, esse 1% a mais, que nós fizemos essa luta em outro espaço, que agora derrubamos o veto de um presidente da República, luta do municipalismo brasileiro. A marcha dos prefeitos, que foi o ISS, de leasing, arrendamento mercantil, publiquei inclusive um livro, enfrentei os banqueiros, que os banqueiros levam esse imposto, né, sobre serviço de cartão de crédito, de plano de saúde, ou de aluguel de, por exemplo, um carro, um caminhão, uma máquina industrial, não ficava no município onde ocorria o fato gerador, ia para a sede das financeiras. Isso dava 6 bilhões. Conseguimos 371 deputados derrubar o veto de um presidente. Aqui não se derruba veto de presidente. Nós derrubamos nesse mês que passou, e isso vai significar 6 bilhões a mais para os municípios brasileiros. E nesse evento que eu tive agora da CNM... É preciso do apoio até da base, né? Mas claro, foi. A grande parte dos deputados, meus colegas de Santa Catarina, todos votaram pela derrubada. E tive a grata alegria de receber, nessa visita que tive junto da CNM, para falar desse 1% que nós estamos propondo da PEC, o presidente da CNM pega o microfone em seguida da minha fala e diz que a luta do ISS e a luta do 1% em 2014 teve também a contribuição e a participação nossa. E do ISS eu escrevi livro, enfrentei esse debate nos tribunais, inclusive, porque eu dizia que esse ISS é onde ocorre a compra do serviço e não na sede da financeira.
Mesmo que tenha mudado as interpretações jurídicas, nós fomos agora consolidar. Então, nós estamos falando 3 bilhões de 1% a mais do FPM, que nós estamos propondo, já tem 200 e poucas assinaturas de deputados aqui na Câmara, e aquele do ISS, que a partir do ano que vem vai colocar mais 6 bilhões para os municípios brasileiros. Para o meu estado, como Santa Catarina, 228 milhões a mais, ou 8,2 milhões para a minha cidade de Chapecó. Isso nunca ficava, era zero. Quando eu fui prefeito, consegui um juiz que me deu 3 milhões e 600 mil, dizendo ISS fica no município onde ocorreu o serviço. Então, essas lutas todas municipalistas, de botar mais recurso, porque a demanda está aumentando por saúde, a demanda está aumentando por educação. E como foi votada aqui uma emenda constitucional 95, que congela para 20 anos investimento em saúde e educação e libera para o setor financeiro, então cresce a economia, aumenta a receita, está proibido ampliar os recursos, além da inflação do ano anterior, para a saúde, para a educação, para a previdência, para os programas sociais. Quando a gente faz esse novo pacto federativo, a gente quebra um pouco isso. A gente manda o ISS para o município, 6 bilhões. A gente manda agora 1% do FPM para o município, para ele responder a esse congelamento. E todos sabem, os prefeitos acompanham, o povo acompanha, está aumentando, a população está envelhecendo, precisa mais recursos para a saúde. E a juventude quer escola, quer educação, quer universidade, ou desde a creche, porque a educação é a melhor herança que um município deixa para os seus filhos, para as suas terras. Deputado, o senhor com a sua experiência de ex-prefeito de Chapecó, Sim. Chapecó, da querida chapecoense, que vivenciamos aquela tragédia. É sempre bom a gente lembrar e mandar um abraço para o pessoal de Chapecó. Sempre a solidariedade ao nosso povo de Chapecó. Deputado, o senhor como ex-prefeito de Chapecó, durante o período que o senhor foi prefeito lá de Chapecó, por exemplo, aquela elevação do piso dos professores, como é que dava para enfrentar esse tipo de decisão daqui sem o repasse respectivo para as prefeituras? E esse é um problema do piso, porque o piso e o teto. Professor com ensino médio se construiu o piso. Quem tem graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, foi achatando e já está encostando no piso. Então, o teto veio para o piso, lamentavelmente. Então, o piso não é o problema. O problema é a ausência de recurso nos municípios para atender não só o piso, mas uma carreira no magistério, para o professor se animar a estudar, fazer graduação, fazer pós-graduação, fazer mestrado e doutorado. Estímulo, né? Não é um estímulo. E quando eles congelam para 20 anos e mexe com a previdência, por exemplo, para uma professora trabalhar mais 15 anos para poder se aposentar, desmotiva a educação brasileira, desmotiva o processo de formação educacional. E nós precisamos, no Plano Nacional de Educação, dobrar vagas na universidade, triplicar a Escola Técnica Federal, dobrar o número de crianças na creche. Como é que o município vai atender? Só o PNE diz 50% das crianças de 0 a 3 anos têm que estar na creche em 10 anos. De onde é que vem o dinheiro? Então, por isso que essa luta do 1% do FPM, mais 3 bilhões para os municípios, mais 6 bilhões do ISS, de LISE, arrendamento mercantil, plano de saúde. Dá um alívio grande. Nós estamos falando em 9 bilhões para o ano que vem, se a gente aprovar essa PEC neste ano. Agora, deputado, a gente sabe que, historicamente, independente da ideologia no poder, seja qual for o presidente da República ou qual partido, Brasília tem uma tendência concentracionista de recursos. E ninguém que tem poder ou que tem recursos gosta de abrir mão desse poder e desses recursos. Como é que o senhor vai fazer para convencer o governo federal da necessidade da aprovação dessa emenda, que a gente está vendo aqui, tem um caráter social visível, muito grande? É a mobilização, é a pressão. Olha, o Temer tem ampla maioria aqui na Câmara. Ela vetou o ISS, 6 bilhões para os municípios. Nós mobilizamos os municípios, os prefeitos estiveram em marcha aqui, pressionamos os deputados e derrubamos o veto. Ou seja, a pressão legítima da sociedade, a pressão dos vereadores, dos prefeitos. Nós vamos agora botar moções em todas as câmaras. Eu quero aprovar em 5.561 municípios desse país, ou 65 municípios deste país, moções na Câmara para que os deputados da sua região votem a favor de 1% da FPM. Quero ver um deputado, no ano pré-eleitoral, votar contra a PEC. Quero ver. Ele vai pedir para vereador e deputado, independente do partido político. O povo lá no município vai saber. Então, tem um período da vida política, e o senhor acompanha há muito tempo aqui, claro. Acompanha que tem períodos mais sensíveis e tem períodos mais duros. No início de governo, é mais dureza. Mas quando tem um processo de pressão da sociedade, é possível alterar e modificar. A presidenta Dilma também acolheu 1% com muita resistência.
Eu que negociei junto na relação com o governo e mediamos. Conseguimos 0,5% Por mais isso que eu 0,5%. falei que é acima da ideologia Em cima de da quem ideologia. estiver no poder. É isso. Quem estiver no poder. Brasília tem essa coisa de concentrar. E tem uma parte que tem parte de razão. Um país que é um continente, a política de habitação é centralizada. O prefeito não faz casa, quem faz é o governo federal. A política econômica que gera emprego, desemprego. Não é o município que define, é o governo federal. Previdência, é governo federal. Determinadas políticas sociais, é governo federal. E principalmente política de fronteira, política industrial, política estratégica de segurança, etc. Então tem que parte do recurso ficar federal. Eu não sou aquele aloprado, irresponsável, que tudo é para o município. Não, o município não define crédito para o agricultor, o município não define política habitacional, não define política de ciência e tecnologia, não define política de fronteira, nem política industrial num país, nem política tecnológica de inovação. Ele precisa do básico para manter. Mas ela é a base da sustentação de uma pessoa humana. Educação, saúde, infraestrutura, saneamento, estrada, programas sociais, é o município. Portanto, nós estamos falando da vida das pessoas, não só de um país. Deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Vamos aguardar e a gente quer notícias dessa PEC. Vai ter boa Tendo notícia. novidades no andamento dela, a gente gostaria de recebê-lo novamente aqui. Eu venho com maior alegria porque é o povo brasileiro que vai agradecer essa nossa luta. Enquanto o Brasil, a conjuntura vai ficando quente aqui, a gente também vai fazendo a luta decente, honrada e honesta. Obrigado ao senhor. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser ver novamente esse programa, é só você entrar no nosso site. Anote câmara.leg.br/palavra aberta. Um abraço e até a próxima.